Olá, sejam bem-vindos ao Vivendo pela Palavra. Meu nome é Bruno, graça e paz. A palavra do dia de hoje está em Isaías 55, versículo 10 e 11. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz. Diz o Senhor que tem compaixão de você, ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada. Eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras. Aqui nós vemos que, embora as aflições do justo sejam muitas, o Senhor a livra de todas, o Senhor nos capacita, o Senhor nos fortifica. Muitas vezes nós estamos passando por coisas em que toda a nossa estrutura é abalada, né? Se nós nos formos considerarmos que nós somos uma árvore plantada numa colina, muitas vezes a raiz, às vezes até da árvore, pode chegar a balançar e muitos frutos, às vezes, podem cair. Mas os frutos que estão firmes, né, na videira, na árvore, que estão ligadas, né, na pedra angular, que é Jesus, esses permanecerão firmes. E diz que ainda que as colinas sejam removidas e os montes sacudidos, a fidelidade de Deus para conosco não será abalada. E é tudo que a gente precisa, né? É que Deus esteja conosco, Deus continue sendo fiel conosco, que a sua misericórdia nos alcance, que nos dê força. Porque, ó cidade aflita, ou seja, né, nós, quem povoa uma cidade são as pessoas, né? Açoitada por tempestades e não consolada. Muitas vezes nós nos sentimos que estão sendo afligidos, no caso, por tempestades, pelos ataques, pelas palavras, pela chuva de acusações e críticas. Muitas vezes nós fazemos isso para conosco mesmo, né? E não consolados. Às vezes a gente acha que nós estamos sozinhos, que nós não poderemos ser consolados e que Deus não está conosco e não temos a quem recorrer, mas saiba que ainda que nós não enxerguemos, que através de Deus, do Espírito Santo de Jesus, todas as nossas lágrimas são recolhidas, são levadas ao trono de Deus. Ele nos fortifica, ele nos traz uma palavra de alegria. Ele está sempre falando conosco e ele diz que quando o processo dele terminar, pelo qual nós podemos estar passando, né, que e nós seremos edificados com turquesas. Os nossos alicerces serão edificados com safira. Isso é honra. Significa que após passar pela prova, pela tribulação, que, né, nossas vidas podem estar sofrendo momentaneamente, que os nossos alicerces serão edificados com safiras, para que nós possamos continuar a ser colunas na nossa casa, com a nossa família e com a igreja, porque todos nós temos um papel importante dentro do corpo de Cristo. Nós não podemos desejar ser os olhos dentro do corpo de Cristo ou ser o dedo, mas nós podemos muitas vezes ser alguma outra parte também que é integral, porque você já parou para pensar no seu próprio corpo? Se você conseguiria viver sem a seu ouvido, ou sem a sua boca, ou sem o seu olho? Todas as partes são essenciais. Assim você também é essencial. Deus está dizendo que nós somos essenciais e que o seu cuidado para conosco é infinito. Ele cuida de nós nas menores coisas e nada foge do seu controle. E ele diz que não importa que os montes sejam sacudidos, porque ele sabe que tudo isso tem uma data para terminar, que Jesus também foi rejeitado e nós não somos maiores do que o nosso próprio mestre, que é Jesus. E hoje eu estava pensando, né, sobre o fato de que Jesus sofreu tanto por nós, né, cuspes e chutes e chicotadas e mais tantas outras coisas, né, que foram muito fortes e que ele suportou. E eu pensei, falar, nossa, eu gostaria de ter tido a oportunidade de receber algo dessas coisas muitas vezes em nome de Jesus, né? Para que ele não tivesse sofrido tanto, mas ele passou por aquilo que naquela época era necessário ele passar. E aí o Espírito Santo falou para mim que todas as vezes que a gente está fazendo alguma coisa para Deus e que nós recebemos críticas e nós passamos por algo e nós somos rejeitados, ou que nós não estamos ainda recebendo o reconhecimento por estar fazendo aquilo, que Deus vê tudo aquilo que nós fazemos e que nós estamos sofrendo também por Jesus. E embora não seja fácil o processo, quanto nós estamos passando por isso, nos momentos em que nós sentimos a paz e a alegria de Deus, nós sabemos que Ele está conosco e nós ficamos felizes. Eu, pelo menos, fico feliz de que isso está acontecendo, mas às vezes precisa uma pessoa de fora vir falar isso para mim, que é porque nós temos chamado, que é porque nós temos um papel a desempenhar
no corpo de Cristo, que isso acontece conosco, porque nós não conseguimos, mesmo que nós leiamos esse tipo de coisa, nós não vamos chegar a essa mesma conclusão. Às vezes precisa uma pessoa de fora falar isso para nós. E não desista, continue firme, continue fazendo as coisas, não deixe a crítica impactar aquilo que tem dito sobre você, sobre o seu ministério, seja ele sobre a sua casa, seja ele sobre o seu trabalho, todas as coisas que você estiver fazendo, não desanima, continua firme, continua fazendo. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor a livra de todas. E o profeta Isaías, ele foi um profeta muito usado para poder falar sobre Jesus. E Jesus, ele é a pedra angular. E através da pedra angular, todas as outras pedras, os moldes são feitos a partir dele. E os fariseus, os saduceus não quiseram aceitar Jesus, mas mal sabiam eles que o castigo que estava sobre Jesus é o que hoje nos traz paz. Que tudo aquilo que Jesus passou era para que o nome dele fosse sobre todo nome, que ele é o nosso Senhor, ele é o Rei da Glória. É através dele que nós alcançamos a salvação, é através dele que nós podemos orar, interceder pelas pessoas, e que o inimigo tem que se afastar. E ele é repreendido e ele é afastado das nossas vidas. Porque o poder está no nome de Jesus, e nada disso, ele não teria esse poder, nada disso aconteceria se Jesus não tivesse passado por todas essas coisas. Então nós temos que lembrar da alegria da salvação, como foi falado no outro vídeo. Nós temos que lembrar que essas críticas não são a nós, mas são aquilo que nós estamos fazendo, ainda que até para nós ajudarmos uma outra pessoa, nós venhamos a ser xingados ou venhamos a passar por alguma coisa, mas sabe que Deus está fazendo. E nem deixe também a sua mão direita saber o que a sua mão esquerda está fazendo. Você não precisa se elogiar por aquilo que você está fazendo. Só faz com a sua consciência tranquila, mesmo que alguém te acuse, que alguém fale alguma coisa, e sabe que Deus está vendo todas as coisas e o seu galardão será muito grande nos céus. Queria deixar essa palavra de encorajamento para os irmãos, e que a sua semana possa ser cheia de alegria, de paz e do amor de Deus. Peço que você deixe seu like, que você comente, compartilhe, e que você tenha uma semana abençoada. Fique com Deus. Grande abraço. Amém.